Convido os irmãos a abrirem na carta de Paulo aos Filipenses. Daremos continuidade à exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Faremos a leitura do verso 14 ao verso 16. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceis como os luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, aqui está teu povo, ó Deus, aqui está a tua palavra. Ó Pai, te pedimos, Senhor, fala conosco, Senhor, apesar de todas as coisas, sim. Ó Deus, crava essa palavra no nosso coração, Deus. Ó Deus, que o diabo, Pai, não, ó Deus, obtenha êxito, ó Deus, em arrancar nosso coração, ó Deus, a tua palavra. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo, através da administração da tua palavra, Senhor. Pai, temos ciência, Senhor, de que esse momento é um ápice do culto a ti, Senhor. E temos entendido, Pai, Deus, que o ato de escutar, Senhor, a tua palavra também é ato de culto. Por isso, Pai, nos livra, Pai, do sono, nos livra, Pai, ó Deus, de estarmos desatentos. Ó Deus, que a tua palavra, Pai, possa ser o alvo da nossa atenção nesse momento. Ó Deus, te clamamos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós daremos continuidade, estamos dando continuidade à exposição do segundo capítulo da Epístola de Paulo aos Filipenses. Temos visto que Paulo da prisão escreve aos crentes que estão na cidade de Filipe. E temos visto que algumas coisas têm acontecido nessa igreja. E temos visto as recomendações de Paulo para que algumas coisas sejam ajustadas na vida dessa igreja. Nós vimos no domingo passado sobre evidências que nós podemos dar acerca da salvação, que podemos de fato desenvolver a salvação, porque Deus tem nos capacitado por isso, e só seus filhos é dada essa capacidade, porque é Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Deus nos chama para um desenvolvimento da nossa fé, não uma estagnação. Não devemos estar estagnados. E logo após essas recomendações, Paulo ele vai dar outras recomendações, não saindo do contexto. Ele está falando aqui do contexto da salvação, e ele vai prosseguir dizendo: olha, fazei tudo sem murmuração nem contenda. O título da mensagem é Fazei tudo sem murmurações. Fazei tudo sem murmurações. Como temos visto, o Senhor tem falado conosco sobre vários assuntos, e hoje o Senhor vai falar sobre murmuração. Murmurar.
Gente, nós estamos vivendo numa sociedade que é extremamente rica. Extremamente rica. Depois dos meios industriais, a fome, ela não tem mais a sua causa na falta de alimento. Ela tem a sua causa na administração desses alimentos. Depois da Revolução Industrial, nós estamos vivendo em tempos de fartura. Se alguém diz para você assim, nossa, você vai ter quantos filhos? E você diz assim, olha, vou ter 16 filhos. Ele diz assim, ó, não, rapaz, faz isso não. Faz isso não, rapaz. Você está louco? Por quê? Ele assim, por quê, rapaz? Nesse mundo de hoje. Não, mas o meu pai teve 5. Ele pensou assim, não, mas naquele tempo era outro tempo. Naquele tempo, né, você vivia de forma diferente. Hoje em dia, não. Hoje em dia isso é impensável. E a gente percebe que esse é um padrão tão destrutivo e maligno na cabeça das pessoas. Porque se a gente pega o padrão de vida que a geração passada teve e a geração de hoje, mas gente, só pode estar brincando com minha cara. As pessoas morriam antigamente de fome. Hoje em dia, dificilmente alguém morre de fome. Hoje as condições, elas são adequadas à vida. Antigamente as pessoas morriam de diarreia. As pessoas morriam com gripe, tuberculose. Mas hoje não. Então quando vem com esse papo de os tempos são mais difíceis, de que mundo você está dizendo? Está falando? Os nossos pais vêm de uma geração que os nossos avós muitas vezes se desfizeram dos seus filhos para poder dar, porque não tinha como sustentar, tinha farinha com água em casa. E mesmo assim criaram, todo mundo criado. Mas o negócio é que hoje nós estamos em um contexto que somos prósperos. Eu sou rico em relação ao meu pai, por mais que eu seja pobre. Mas há um progresso. Não há estagnação, há um progresso. E o que é que tem acontecido? As pessoas, elas começam a ter tudo o que elas precisam, que elas necessitam. E não raramente elas têm tudo que as satisfaçam. Ou seja, ela tem tudo o que precisa e tudo o que ela quer. Eu tenho as 3 refeições diárias, eu tenho várias roupas no meu armário, mas eu também quero um celular de última geração. Então o que acontece? Você tem possibilidade de conquistar isso. E isso graças às revoluções que existiram. Mas por incrível que pareça, à medida que a economia ela se torna cada vez mais eficaz e rica e nos alcança, um fenômeno que tem acontecido no mundo é bem perceptível em todas as esferas, se chama descontentamento. Descontentamento. As pessoas têm tudo o que precisam, tudo o que elas querem e elas estão descontentes. Que coisa, né? Elas estão descontentes com a vida. E muitas vezes elas dizem assim, não quero mais viver. Mas você tem tudo. E eu estou dizendo assim, mas está faltando algo. E o pior, pasme, que
nesse processo, esse tipo de situação, os descontentes, eles só tendem a aumentar. Por incrível que pareça. Os níveis de suicídio, os níveis de pessoas que estão cometendo atrocidades por não estarem contentes com a vida, só tem aumentado. Por que isso está acontecendo? Geralmente, no tempo dos nossos avós, no tempo dos nossos pais, pouco era o índice das pessoas que se suicidavam. Até pouco tempo atrás, não se tinha um índice de suicídio tão grande. Hoje, crianças estão se matando. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo conosco? O ponto é que nós temos sido enganados por esse mundo. Nós temos sido enganados por ele. Ele diz que nós precisamos de coisas que nós nunca necessitamos. Todas as coisas, elas estão proporcionando um pensar defeituoso e distorcido em relação à vida. Nós temos filmes que fantasiam ideias da nossa mente, que nos passam a imagem de que precisamos daquilo para viver, quando não deveríamos dar a mínima para aquilo. Temos filmes e novelas que dizem que você precisa ter vários parceiros para serem felizes, ou trocar, fazer um rodízio de parceiros, e o interessante é que o filme acaba, passa-se os créditos e você pensa, agora eles estão felizes para sempre. Mas os felizes para sempre não existem. Porque mesmo quando a gente vê o processo de troca entre parceiros, e quando diz assim, Renatinha trocou Ricardo por Alexandre, porque Ricardo a fazia infeliz. Quando de fato não era Ricardo que a fazia infeliz, era que ela era descontente com a vida. E a sociedade fez com que ela comprasse a ideia de que precisaria buscar o seu contentamento, e nós chamamos isso de hedonismo. Viver através dos prazeres. Os prazeres justificam todas as coisas. Se acabar o prazer, acaba a vida. A realidade, ela tem sido maquiada, e quando nós nos deparamos com a realidade, isso gera uma coisa chamada frustração. Vivemos numa sociedade que está frustrada e prostrada diante da satisfação do seu ego. Porque uma coisa é o que eles imaginam que vai acontecer, outra coisa é o que de fato acontece. E por incrível que pareça, isso também vai alcançar os cristãos. Nós somos bombardeados por isso. Por incrível que pareça, muitas pessoas, por fatores diferentes, em sentidos diferentes, mas a frustração também vai chegar à nossa tenda e vai dizer o seguinte, estou aqui, cheguei. Aí bate logo aquela pedra e você fica mal. Mas o ponto não é ser frustrado. O ponto é o que você vai fazer em relação a essa frustração. E a palavra, ela vai ser bem contundente em relação às pessoas que são frustradas e começam a fazer isso assim, resmungar ou murmurar. A palavra murmurar, ela vem justamente dessa atitude de murmurar. É um som gutural que faz aqui, da garganta. Mas por que fez isso?
Sabe aquele velho ranzinza? Que a mulher fala as coisas e ele não fala alto, mas fala baixinho. Ele fica resmungando, murmurando. Pois bem, a Bíblia, ela vai trazer indicações a respeito desse tipo de comportamento. As pessoas que ficam murmurando. Rapaz, esse ato de murmurar é complicado. Se tem uma coisa que Deus odeia e não suporta, é murmuração. Sabia? Não é questão de que você está murmurando da sua mulher. É quando isso se volta para ele. Quando você murmura a respeito dele. Diferente da tua mulher, ou diferente do teu marido, que não escuta a tua murmuração, Deus está escutando. E Deus, ele fica irado. Fica irado. A partir do momento que Paulo ele vai começar a tratar, desenvolver a vossa salvação, ele vai dizer, olha, fazei tudo, sem murmurações nem contendas. Esse tudo aqui está se referindo à questão do desenvolvimento da sua salvação. Tudo isso vocês devem fazer sem murmuração nem contenda. Trabalhem a vossa salvação, desenvolvam a vossa salvação, mas façam isso sem murmurar e sem contender. Trabalhe a sua salvação sem murmurar nem contender. Esse princípio faz parte de todo o contexto da carta aos Filipenses, porque essa é a carta que chama os crentes à alegria. Essa mesma sentença, fazei tudo sem murmurar e sem contender, ela está em contrapartida com Filipenses 4:4. Vamos abrir Filipenses 4:4. Em contrapartida não, ela dá a mesma ideia, só que de uma forma positiva e uma forma negativa. Não fazer e fazer. Filipenses 4:4. Vamos ler todos. Todos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pronto. Essa aqui é a mesma sentença que Paulo está dizendo, só que de outra forma. Então é o seguinte, olha, vocês parem de resmungar, parem de contender. É dizendo o seguinte, olha, busquem alegria no Senhor. No desenvolver da vossa fé, busquem essa alegria. Busquem estar alegre, não murmurem, pelo amor de Deus, não murmurem. O povo saiu do Egito, o povo de Israel saiu do Egito e teve as suas atitudes, ou viram a atitude de Deus para com os egípcios, a mão de Deus sobre aquela terra, pesando sobre aquela terra. E de repente, quando eles se colocam na primeira privação, eles começam: ah, Moisés, então quer dizer que Deus nos trouxe aqui para nos matar? Ou seja, se desfizeram do que Deus tinha dito, da promessa que ele tinha feito a Abraão, das coisas que Moisés disse que Deus tinha dito, se desfizeram de tudo isso no momento. Ele disse o seguinte: olha, o Senhor nos tirou porque lá no Egito não tinha caixão suficiente, não tinha terra suficiente para nos enterrar, foi isso? E Deus fica irado com o povo. E não só isso, o povo fica de murmuração em murmuração, vivendo de murmuração em murmuração. Aí o povo murmura, aí Deus atende o povo, aí depois o povo murmura de novo, aí Deus manda a praga. Diz: eu vou matar esse povo. As cobras vêm, começam a picar o povo. Aí o povo, eita, aí volta de novo, aí depois murmura de novo. É sempre assim.
Tem uma hora que Deus diz assim, vou acabar com esse povo todo. E vou fazer uma nova nação de ti, Moisés. E Moisés intercede como figura do Cristo, pelo povo. Diz, não, Senhor. Mas a questão é que Deus não atura a murmuração. Porque o murmurar é desconfiança. Murmurar é você achar que está tendo os seus direitos caçados. Então façam tudo isso sem murmurar, resmungar. Façam tudo isso sem contender. Não murmurem nem contenda nesse processo. E isso é fato, né? Tipo, olha, você está cheio de direito. Olhe para o Cristo, o que é que Ele lhe promete? Uma cruz, uma vida de perseguição, de tribulações, mas no final a glória. Em que momento você está? No momento da glória ou no momento da vida de tribulações? Então, se você murmura por tribulações, então você não entendeu. Você não entendeu a mensagem do Evangelho. Você não entendeu a mensagem do Cristo que morreu na cruz. Que diz, olha, tomai sobre vós, tome a sua cruz e siga-me. Morra para você mesmo. Vocês não entenderam isso, não? Então, quando você começa a murmurar, você está se desfazendo disso tudo. Você está dizendo que Cristo é mentiroso. Olha para isso. E quando você murmura, aí Cristo, Deus, rapaz, pensa a ira de Deus se acendendo contra essa atitude. Paulo diz, olha, não façam isso. Não façam isso. E ele vai dar pelo menos 3 motivos aos filipenses, para que eles não possam fazer, para que eles pensem antes de fazer isso tudo. Ou não façam. Porque reclamar é sempre pecaminoso. É sempre reclamar. Murmurar é sempre. Não existe murmuração do bem. Não existe isso. Murmurar é sempre pecaminoso. Sempre. Eu não estou falando questão de perguntar ao Senhor, não. Estou falando questão de você achar que está no direito de ficar reclamando. Às vezes a gente tem questionamento, a gente corre para o Senhor e diz, Senhor, por que isso está acontecendo, Senhor? Eu só não estou entendendo, mas eu aceito. É diferente. Ok? É diferente. Sabe? Não murmure diante de Deus como um velho ranzinza, como uma velha ranzinza. Uma velha ranzinza. Olha isso que está acontecendo comigo, Senhor. Não faça isso. Não faça isso, primeiro porque Cristo, Ele tem um modo de tratar com a igreja, um modo operante que a gente tem visto que é diferente do mundo. O mundo exalta, né? O mundo exalta você faz coisas erradas e as pessoas ficam lhe exaltando. Tem pessoas que têm... As pessoas, elas têm a ousadia de querer contar vantagem, sabe? Olha, fulano ali, fiz fulano de trouxa. Fiz fulano de trouxa. No meu trabalho, por exemplo, o meu chefe quando não está, eu pego lá algumas coisas porque eu sou esperto. Aí você conta ainda essas suas sem vergonhices para as pessoas, e as pessoas, os ímpios falam assim, aplaudem pela frente, mas atrás dizem, você é um ladrão. Mas há um espírito aí fora que fala o seguinte, olha, no público a gente aplaude todo mundo que está fazendo coisa errada, né? Tem isso, né? Mas com Cristo não. Com Cristo não aplaude primeiro coisas erradas. Ele não vai aplaudir quando você errar. Antes ele vai lhe colocar mediante aprovações para você ser aprovado e refinado. Paulo mesmo ele vai ter essa garantia, porque ele no verso
no capítulo 4, verso 12 ou 11 ao 12, ele vai dizer o seguinte, ó: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ele vai dizer, eu aprendi isso tudo. Deus tem me dado grandes experiências em muitas vezes ser frustrado. Nas minhas frustrações, Deus tem me feito saber viver, aprender a viver. Então existe uma didática de Deus aí, mas existem lições que podemos tirar aqui dos versos seguintes. Por que devemos evitar também as murmurações, fora essas indicações que já foram dadas? O primeiro motivo para não murmurarmos, por amor dos próprios crentes. Por amor a você, por amor a seus irmãos, pare de murmurar. Pare de murmurar. Vamos ver o verso 15. Na parte A, ele vai dizer, para quê? Esse para quê é propósito, viu? Vocês devem parar de murmurar e contender, com o propósito de vos tornar, ou que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, olha, se vocês não pararem de murmurar, não haverá avanço dos eleitos. Se você continuar a murmurar e a reclamar, o estímulo da igreja cai. E vocês estão odiando os irmãos de vocês. Murmúrio e contenda é uma coisa insuportável, sabe? Eu mesmo, sabe, dá dor de cabeça ficar perto de gente que fica murmurando o dia todinho. Murmurando. Imagina em relação à fé. Imagina em relação à fé. Para com isso. Para com isso, porque senão vocês vão ser repreensíveis. Não haverá sinceridade no vosso meio. Então pare de reclamar e contender para que os crentes sejam irrepreensíveis. Esse irrepreensíveis é dizer o seguinte, olha, vocês precisam parar de reclamar e contender, porque esse é um dos passos para você começar o processo de uma vida moral e espiritual sem defeitos. Ou seja, para que você comece a buscar a justiça pessoal, você precisa primeiro aprender a se contentar e a parar de ficar reclamando da vida. Vocês sabem o que é justiça pessoal. É o que muita gente, muitos calvinistas não têm conhecido. Porque eles confundem justiça pessoal com a justiça imputada. Justiça imputada é aquela justiça que o próprio Cristo lhe imputa e diz assim, você é salvo não pelos seus méritos, mas você é salvo pelos meus méritos, pelo mérito de Cristo nós somos salvos. Olha, isso aí é ok, não pode fazer nada, você não pode fazer nada. A partir do momento que você começa a dizer, eu tenho que fazer isso para ser salvo, você descarta a justiça imputada por Cristo para começar a trabalhar de acordo com a autojustiça, e isso é abominável diante de Deus, e isso é pegar o sacrifício de Deus e jogar na lata do lixo. Mas quando Cristo imputa a sua justiça ao seu povo, Ele também dá uma justiça, Ele também busca ver no seu povo o que chamamos de justiça pessoal. É uma justiça que nós desenvolvemos. Nós vimos isso no Sermão da Montanha. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça.
E somos chamados a sermos irrepreensíveis. Irrepreensíveis é a palavra que se usa. Sabe, as pessoas olham para você e de fato veem Cristo em você. Não é porque você é sem pecado, não é isso. Mas é porque você de fato está vivendo de acordo com a fé, buscando a justiça pessoal, se aprimorar todos os dias. Todos os dias. E Paulo está dizendo aqui, se começar com murmuração, não vai. Não vai não. Murmuração vai desandar todo o processo. Reclamar, contender também. Por que, quando Paulo coloca murmurar e contender, e ele coloca murmurar primeiro e contender depois, é porque é o seguinte: murmurar é um estímulo emocional. Você murmura, na hora você responde com murmurar, porque você não concorda com aquilo, mesmo sem saber explicar. Você não concorda, você já, a primeira inclinação sua é murmurar. Aí sabe o que acontece depois? Depois vem o contender, porque sempre depois do murmurar vem o contender. O contender já é o estágio da murmuração formulado em argumentos racionais. Aí você começa a esquematizar a sua murmuração de forma racional. Aí você passa a contender. Eu não concordo com isso que a Bíblia está dizendo. Por que você não concorda com isso? Por causa disso. Contender, aqui é discutir. Em 1 Tessalonicenses 3, vamos abrir 3, do 12 ao 13. É também uma recomendação do apóstolo Paulo. Ele diz assim, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Isento de culpa. Isento de culpa é proceder santo. Não é isento de culpa de pecado. Porque aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. Porque todos pecam, né? E destituídos estão da glória de Deus. Ele diz, olha, vocês devem parar de reclamar e contender, para que os crentes sejam sinceros, para que haja sinceridade no vosso meio, para que eles possam de fato abraçar a vida real, sabe, a vida real, aquela coisa. Por que eu estou murmurando? Porque eu acho que eu tenho direitos. Se você acha que tem direito de murmurar, você não está sendo sincero. Você, quando murmura e as pessoas olham para você, as pessoas, por incrível que pareça, os homens, eles tendem a uma imitação social, principalmente dentro de um conjunto. Você leva o povo a pique, a naufrágio. Nós devemos viver sem misturas.
Nosso pensar deve ser sem misturas, sabe? Sem enganos. Vivamos a vida com sinceridade, principalmente a vida cristã. Sem ficar fantasiando ou colocando algumas fantasias na nossa vida. A vida vai ser dura, ela vai lhe bater. E Cristo é aquele que te garantiu isso. Ele não deu nenhum tipo de motivo para você estar murmurando antes. Ele faz você conhecer a respeito da vida real, da vida que te espera. Então Paulo está dizendo que, olha, vocês devem viver no mundo como Daniel, por exemplo. Viveu no meio da Babilônia com vários deuses, mas que não se curvou a nenhum deles. Porque entendia quem era Cristo, entendia o que era a vida e entendia o seu propósito. Nós precisamos entender que essa é uma parte essencial no processo de abandonar tudo isso. Se queremos e se amamos de fato a igreja, devemos entender que devemos buscar uma vida de santidade, e a murmuração vai botar isso abaixo. Devemos buscar também e promover no meio dos crentes a sinceridade de espírito, das ideias, sem sequer ficar colocando carneirinhos, mostrar a vida como ela é. Olha, é a vida. Se prepare, fortaleça os seus músculos, prepare as costas, porque vai bater o chicote. Então, qual tem sido as nossas atitudes no meio dos santos? Será que nós somos a laranja podre que está contaminando todo o cesto? Acho que você sabe que é assim, não? A laranja podre, você pega a laranja podre e bota no meio de outras assim, ó, tudinho apodrece. E o murmurar está muito ligado a isso. Vocês querem ser irrepreensíveis? Querem viver de uma forma sincera? O primeiro passo, para de murmurar e reclamar. Façam isso por amor dos santos, se for preciso. Tenham a motivação do amor que Cristo nos chama a ter com os santos. Segundo ponto, parem de reclamar e contender por causa dos perdidos. É o que Paulo está falando aos filipenses. Por causa de vocês mesmos, por causa do amor aos perdidos. Ele vai dizer, olha, continuando aí, no verso 15, parte B: filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Ele vai dizer o seguinte, olha, aqui ele vai dizer o seguinte, olhe para os ímpios, veja outra razão para que você pare de reclamar, pare de murmurar. É o impacto negativo que você está causando nos incrédulos. Pare de reclamar e contender para que os incrédulos testemunhem que vocês são filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Os incrédulos que estão a contender, estão a murmurar, estão a escarnecer, estão a fazer todas as coisas. E vocês aonde estão? No meio deles. Mas vocês não são igual a eles. Vocês não fazem parte deles. Vocês estão no meio deles. Que é diferente. Por quê? Vocês são chamados a serem filhos de Deus inculpáveis. No meio do mundo. No meio deles.
Quando fala aqui de inculpável, ele está falando e está descrevendo que na presença de Deus devemos ser como aqueles sacrifícios que eram oferecidos no templo. Nossas vidas. O que isso quer dizer? Toda a oferta, quando se usa essa palavra aqui, inculpáveis, é incorrompíveis, então assim, olha, tem que ser puro. Vocês precisam ser puros, como aquele sacrifício. Buscar a pureza. Buscar oferecer a sua vida em sacrifício a Deus. Como puros numa geração impura, contaminada, pervertida. Ao contraponto. E a murmuração pertence a eles e não a nós. Porque eles estão debaixo da ira, nós não. Nós temos motivos para agradecer. E muitos motivos. Se você só pudesse respirar hoje, provavelmente você poderia dizer, com Cristo respirando, isso tudo. É assim que devemos entender a vida. Quem tem essa perspectiva jamais murmura. E se vocês são filhos de Deus, vocês precisam buscar essa disposição de se purificar para se apresentar diante de Deus como uma oferta imaculada, no meio de uma geração perversa. Porque é assim que deve ser. Deus não nos chamou para vivermos numa estufa. Você já viu uma estufa? Um bocado de pontinha lá dentro e tudo está coberto assim, é um domo. Você tem um domo e quem está lá dentro, né, são as plantazinhas que ficam lá separadas do ar, do meio ambiente. Deus não nos chamou para ficarmos ali, naquela estufazinha separada do mundo. Deus nos coloca no meio do mundo. Ah, Senhor, olha para eles, Senhor. Me chamou de crente sem vergonha. Isso é o mínimo que alguém pode chamar de um crente, né? A gente sabe da realidade. Sim, Paulo dizia, eu sou como um lixo do mundo e você, meu Deus do céu, você é pior do que lixo. Cuspir na cara de Cristo, quanto mais falar no nome de Cristo. Gente que pensa dessa maneira e murmura não está entendendo a situação. Spurgeon dizia o seguinte: olha, como é que nós queremos uma coroa de louro enquanto nosso Senhor, nosso Rei, recebeu uma coroa de espinho? Isso aí é meio que... então quer dizer, Natanael, que eu tenho que viver uma vida totalmente perseguida? Não. Eu tenho que viver uma vida que eu preciso procurar perseguições? Não. Se Deus não está te dando perseguições, também. Mas no dia que Ele te der, esteja ciente de que não vale murmurar. Deus não quer que você murmure, Ele quer lhe aperfeiçoar. É diferente. Porque no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Ok? Ele venceu. Então, devemos entender que Cristo nos coloca de fato no mundo, mas que nós não somos do mundo. E isso Ele vai deixar claro lá na oração sacerdotal, em João 17. Vamos abrir? João 17. Vamos ler o verso 16. Vamos ler todos. O verso 16. Todos. Eles não são do mundo, como também eu não sou.
Ou seja, olha, os que o Pai me deu, eles não são do mundo. As minhas ovelhas não são do mundo, como também eu não sou. Mas aí no verso 15, ele já vai ter dito: todos. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Opa, você está no meio do mundo, e Cristo fez: olha, não é do meu interesse que vocês saiam do meio do mundo. O meio do mundo é uma geração corrompida, é uma geração terrível, mas que vocês precisam estar ali no meio deles, ok? Vocês não são chamados a estarem no monastério, no monastério da fé. Vou fazer uma vidinha puritana aqui, e a gente vai se separar de todo mundo, porque eles são os pecadores, miseráveis e hereges. Não é isso que Deus quer. Nós devemos estar preparados para ir, ok? Temos que estar preparados para ir. Ah, não, mas eles, misericórdia, uma homossexualidade terrível naquele lugar. Sim, mas se você não estiver preparado para lidar com a situação de pecaminosidade do mundo, então é melhor que Deus te guarde. Esse que é o ponto, é melhor que Deus te guarde. Porque é para isso que Cristo vai nos chamar. Olha o verso 18 aí, ó. Vamos ler todos. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha para isso. Com esse propósito. Assim como Deus enviou o seu Filho Santíssimo ao mundo, o próprio Jesus está nos enviando também ao mundo. Ok? Somos chamados a sermos irrepreensíveis no meio de uma geração perversa. Por quê? Porque temos uma luz. Você é chamado por Deus a viver a cristandade, a viver a vida em Cristo. Aí você pensa assim: ah, não, o povo aí corrompido, o povo aí depravado, misericórdia, me arrepio até de pensar no que eles fazem, não quero contato com eles. É assim que você deve agir? Murmurando? Porque é isso que você vai encontrar no mundo. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, meu filho, quando Cristo nos chama, quando Cristo nos dá a comissão do ID, quando Cristo nos envia ao mundo, nós temos que estar cientes de que vamos encontrar isso, e antes de tudo preparados, engrossar o couro, calejar as mãos e colocar as mãos à obra no meio de uma geração perversa. No meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração pervertida. Vocês precisam ir, parar de reclamar. Vocês precisam viver de forma irrepreensível e parar de reclamar, de ficar: ah, Deus, mas olha o que fulano faz. Deus não quer saber o que fulano está fazendo, Deus quer saber o que o povo dele está fazendo. Porque tudo que é perversão vai se encontrar no mundo. Ah, Senhor, olha para isso, Senhor, mataram uma criancinha. Gente, eles fazem pior do que isso. Eles cospem no Filho de Deus todos os dias. Mas pior do que isso. Por que murmurar? Se a gente sabe dessa realidade. Se você sabe que você está no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, por causa deles, a sua disposição tem que ser mudada. Mude a sua disposição e vá. E pare de falar e de pregar murmurações
e pregue o Evangelho, porque é isso que vai ser recomendado. Olha aqui, o próximo passo. Parem de reclamar e contender, para que os incrédulos vejam em vocês resplandecer, ou vejam vocês resplandecer como um luzeiro no mundo. Como um luzeiro no mundo. Vocês são a luz do mundo, gente. Vocês é que têm o que o mundo não tem. O mundo está obscurecido, em trevas. Você fazia parte do mundo, Deus lhe tirou, botou na luz para quê? Para botar debaixo do alqueire? Debaixo do velador? Foi isso? Não. Não é o que Cristo faz? Cristo pega a lâmpada e coloca no velador para iluminar toda a casa. Ele está dizendo o seguinte: olha, se for para pegar uma luz, acendê-la e botar debaixo, ela não tem serventia nenhuma. E todas as vezes que nós nos chamamos filhos de Deus e ficamos de murmuração e colocando obstáculo, colocando desculpa para vivermos uma vida de santidade diante de Deus e pregando o Evangelho da Justiça, estamos sendo como essa luz que foi acendida e colocada debaixo do velador, e não no velador, debaixo do velador. Deus não quer isso, Cristo não quer isso. E o apóstolo Paulo está fazendo isso. Olha, vocês são luzeiros, vocês devem iluminar o mundo, gente. Vocês não precisam, vocês não devem ficar com desculpas, não. Isso é o propósito positivo, como a gente viu no Sermão da Montanha. O sal é conservar. O sal é o ir de forma negativa, da conserva. Olha, vocês devem ser primeiro conservados. A palavra de Cristo deve estar em vocês sem nenhum tipo de mistura. Vocês estão conservados. O mundo não tem influência sobre vocês. Aí depois ele diz, vocês devem brilhar. Ele diz, agora depois de conservados, vocês devem brilhar no mundo. Um aspecto positivo agora. E a mesma evocação que Paulo está falando aqui, olha, vocês são luzeiros. Ele usa a expressão de Cristo, vocês são luz do mundo. Vocês são luz do mundo. Mateus 5,16 vai dizer, assim também a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha aqui, no meio dos ímpios, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam brilhar, para que os ímpios olhem as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus, vosso Pai. Então para de murmurar, para de falar que está difícil, para de falar que... E vai. E seja. Preservando a palavra da vida no meio dos incrédulos, por amor aos incrédulos. Pare de murmurar e pregue a palavra da vida, não a palavra da morte, porque a palavra da murmuração é a palavra da morte, com desculpas sem fim. A palavra da vida, a igreja, ela carrega essa palavra da vida, que é a palavra de Deus, que é singular, que não existe no mundo. Ela é a palavra que vai muito além do livro de autoajuda. Ela é a palavra que vai onde nenhum homem pode ir, nenhum conhecimento humano pode ir. Jesus falando sobre ela diz, olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. A palavra que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra da vida. Nós vemos que a palavra da vida proclama a verdadeira vida que se encontra em Cristo. Enquanto o mundo está morto, nós devemos e temos o dever de pregar a palavra em Cristo, a palavra da vida, a palavra que nos deu vida, para que a vivamos com abundância. Os filipenses deveriam oferecer o Evangelho de Cristo ao mundo que está moribundo, está pervertido, está corrompido.
para que eles possam aprender acerca da vida eterna. Será que temos sido aqueles que só murmuram, só colocam obstáculos, só falam dos obstáculos, quando chega para Deus diz, ó Senhor, tem isso e aquilo, e quando o Senhor está dizendo, olha, seja, e pare de reclamar. Pare de colocar obstáculos e seja. O mundo espera isso de vocês. O mundo tem esperado isso de nós. Não fique se igualando a Flustequinho. Ah, mas Flusteco é um crente que é meio pataca. Não, deixa ele. Sabe? Assuma a responsabilidade e pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. Não, porque a igreja fulano de tal age dessa forma. Pare também de falar isso. Tudo desculpa, é tudo desculpa. E viva a vida de santidade diante de Deus. Como os incrédulos têm visto vocês? Como é que os incrédulos veem vocês? Como pessoas de esperança? Eu vi uma vez um certo incrédulo ele falar para uma pessoa assim, ele diz, toda vez que eu passo aqui de manhã, quando eu vou para o trabalho, está o cidadão lá, senhor já de idade, sabe? Varrendo a rua. E esse senhor, ele sempre, todo dia está cantando. E toda pessoa que passa lá para dar um bom dia a ele não perde a oportunidade de falar de Cristo para a pessoa. Fala de Cristo. E fala da forma mais, sabe, alegre que existe. E aquela pessoa incrédula, descrente, ela diz assim, rapaz, se um dia eu for crente, eu vou ser como aquele homem. Porque eu vejo a alegria estampada nele. E eu conheço esse Senhor que está dando essa alegria, porque não é possível. E ela diz assim, e a vida dela, Nathanael, é uma vida atribulada. O filho, aconteceu isso, a mulher dele morreu já, não sei o quê. E eu nunca passei por ali para o camarada estar cabisbaixo. Sabe? Um exemplo para todo mundo. Não estou dizendo que você vai ser um crente do mundo de Alicia, não. Está sempre com a felicidade mentirosa, não. Às vezes você está triste mesmo. E você confessa diante de Deus, Senhor, ó, isso está me causando tristeza. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não é no mundo da fantasia que a gente vive. Mas quando a gente para assimilar essas verdades que Paulo está dizendo aqui, como é que poderíamos ficar tristes? Quando a gente vai ver o Cristo servidor, o Cristo que se fez servo, e o que Ele fez para nos garantir a vida eterna, como ficar triste? Como ficar triste mediante um câncer, quando a gente olha para um Cristo que nos dá a possibilidade de morrer aqui e se encontrar com Ele e viver uma vida eterna? Onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde as coisas já se passaram e tudo se fez novo. Quando a gente começa a meditar sobre isso, é impossível nosso coração não transbordar em alegria. A palavra da vida, ela precisa ser mais compartilhada. Os incrédulos, eles conhecem mais o teu Deus pelo que Ele não faz ou pelo que Ele já fez. Gente que vive de murmuração em murmurações. Nós vemos, né, de vitória em vitória, Paulo vai falar. Tem crente que fica de murmuração em murmuração. Não é assim. Não é assim. Não devemos ser assim. Deus odeia esse tipo de comportamento. Antes, se proponha como forma positiva e pregue o Evangelho. Pregue a palavra da vida.
Não fique dando desculpas. Antes, seja aquele que contempla de fato a sua missão e entende que a igreja, ela precisa começar a contaminar, a disseminar, a pregar a palavra de Deus. Terceiro e último ponto. Faça isso por amor aos oficiais da igreja. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Paulo vai dizer aqui, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Sabe, a pessoa que fica reclamando, às vezes o oficial olha assim e faz: não vou investir tempo nela. Não vou investir tempo nela não, sabe? Porque eu sei que no dia de Cristo essa daí vai estar do lado dos bodes. Vai estar do lado dos bodes, então faz conforme tu quer, eu não vou nem insistir contigo. Paulo vai dizer o seguinte: olha, não faz com que o meu coração ele tenha esse pensamento acerca de vós, porque toda vez quando vocês murmuram, vocês têm um comportamento que não pertence aos crentes. Então, se vocês permanecerem no murmurar todos os dias, então meu coração vai ficar triste, porque não vai ter nenhuma alegria lá no dia de Cristo. Ele aponta para o dia de Cristo e diz o seguinte: olha, para que eu me glorie que eu não tinha corrido em vão, para que meu trabalho a respeito de vocês não tenha sido em vão. Então parem de murmurar, parem de reclamar, amem os oficiais, para que eles façam isso não gemendo. Imagina, um trabalho inútil. Você já fez um trabalho inútil? Trabalho que não vai dar resultado nenhum. É horrível. E quando você sabe que não vai dar resultado nenhum, é que é mais complicado ainda de se fazer. Você olha assim e faz: rapaz, por que eu estou aqui? Por que eu estou lutando tanto? Por que eu tenho feito tanto serviço? Por que eu tenho me deixado gastar por esse povo que não vai dar em nada? E isso pode ocorrer no coração dos oficiais da igreja. Ah, mas é para ocorrer? Não. Mas que vai fazer ele gemer, vai. E Paulo está dizendo assim: aumenta a minha alegria, não faz isso não. Para de ficar reclamando uns dos outros, ficar colocando picuinha, porque esse que é o contexto, né? A igreja está com picuinha. Aqui no Nordeste a gente chama de picuinha, né? Picuinha, partidos dentro da igreja. Paulo fala: não faça isso não. Vocês devem fazer isso sem murmurar, sem reclamar. Busquem de fato serem fiéis a Deus, para que na glória, para que no dia de Cristo nós possamos estar todos juntos. A igreja em Areias está todo mundo junto lá. Imagina, no dia do Senhor está todo mundo junto. Todo mundo. Imagina, eu não... Qual ministro se submeteria a dizer o seguinte: esse povo é tudo incrédulo, não tem sinceridade no coração, não busca santidade diante de Deus. Eu não quero fazer isso. Gemendo, sabe? Faz, mas não querendo. Não é assim. Diz: não faça assim não, sabe? Comecem a entender o propósito do Evangelho para a vida de vocês e parem de murmurar. Fazei tudo sem murmuração nem contendas,